esse convite, ele estava me apresentando a vocês e me apresentando, falando que há uns anos atrás eu estive aqui numa... Tem um áudiozinho de fundo também, se alguém puder desligar o microfone, ajudaria. Há uns anos atrás, após ter entrado para a Camerge, eu tive também esse honroso convite para apresentar a monografia que eu fiz para a Camerge aqui, onde eu discutia a psiquiatria entre a ciência e o homem. E a partir desse convite, comecei a conviver com vários colegas, não só da Camerge, como da Associação Médica Fluminense, e sempre num clima muito leve, muito criativo, de tal forma que esse convite agora me empolgou pela oportunidade de trocar ideias com vocês de uma forma completamente livre e informal, de um trabalho um pensamento que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo. A rigor, desde o início, ou melhor, o fim do século passado e o início desse século. Esse pequeno vídeo que vocês estão vendo aí na tela é, talvez, o que eu chamo de elo perdido. O elo perdido porque esse quase homem, que parece estar aí no começo, nós vamos ver no final desse próprio vídeo, esse quase homem está nos levando ao sentimento que hoje nós quase não somos mais homens, na medida em que toda uma transformação vai se dando inexoravelmente naquilo que nós somos. Pois bem, então, a inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial no ser humano. Eu pensei em trazer essas questões para vocês, e aqui essas telas vão ser telas muito mais de apoio para mim do que para vocês seguirem. É claro que elas estão aí para nós compartilharmos, mas, como eu falava antes, é uma conversa informal, livre. As citações que eu faço aqui, andei lendo bastante coisa sobre inteligência artificial, como eu ia dizendo, desde o final do século passado, em 1999, vocês veem aqui embaixo na tela, na virada do milênio, eu fui a uma conferência de psicanálise no fim do século, em Jerusalém, onde eu apresentei um texto chamado O Desejo de Permanecer Humano. Um texto que até hoje eu prezo muito, ele foi publicado logo no ano seguinte, né, no ano 2000, na Revista Brasileira de Psicanálise, e onde eu discutia questões que cada vez mais eu acho que eram não só seminais e algumas com alguma pretensão minha um pouco proféticas, por exemplo. Por exemplo, no meio do texto, numa passagem colateral, não tão importante, eu digo assim: o ser humano no século XXI provavelmente vai viver em asilos na zona virtual. Eu falava dos asilos no sentido de que o ser humano sempre precisou de zonas de exclusão. Os leprosos, os tuberculosos, os loucos nos manicômios, cuja revolução para baixar os manicômios até participamos na década de 70 e 80. A minha geração de psiquiatras foi uma geração antimanicomial, né? As prisões, os conventos, eram sempre lugares onde se asilavam as pessoas. E eu, em 1999, véspera do ano 2000, dizia: no futuro, as pessoas vão estar asiladas em máquinas, vão estar asiladas em espaço virtual. E eu imaginava, se um dia os computadores, imagino hoje, forem desligados, o caos que seria no mundo. Nesse mesmo trabalho, eu discuti a questão
da epistemologia da ciência e o conceito de verdade, e o declínio do conceito de verdade no mundo, e um encaminhar para o que se chama de o império da ciência, um termo que eu criei, mas como se a ciência quisesse se apropriar de todos os saberes, excluindo as outras experiências de saberes humanos, como se elas fossem alienadas, né? E nós vamos também tocar nesse aspecto aqui nesse trabalho. Então, as referências que eu faço são referências filosóficas, que eu estou aqui citando, eu digo assim, by heart, no sentido de que isso não é um trabalho acadêmico em que eu vou ficar citando página e etc. 3 etapas, então, vão colocar nesse trabalho. A primeira, um pouquinho desconcertante, uma coisa só para mudar a nossa posição, é uma brincadeira filosófica que eu fiz, mas para realmente nos colocar pensando de um outro lugar. Eu realmente não pretendo aqui ficar falando aquilo que todo mundo está ouvindo o dia inteiro, né? Nós não paramos de ouvir falar de inteligência artificial. E eu não acredito que o pessoal vai acordar aqui às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, para ouvir mais do mesmo. Então, vocês, espero, não ouçam mais do mesmo. Se, claro, começarem a ouvir alguma coisa que achem também muito absurda, muito estranha, fiquem à vontade, voltem para a cama, fechem a tela, mas eu pretendo falar uma coisa que seja minimamente diferente. Nessa segunda passagem, que eu chamo aqui de um olhar passageiro pelo ser humano, pressupondo sua ontologia, e onde sempre oculta e esquecida a sua falta de essência, a falta de essência do homem, causada pela linguagem que o atravessa e se faz morada no seu ser, aí já um pouco mais complexo, eu procuro pensar o homem, realmente, desde o seu princípio, né? E esta questão do ser humano, quando nós falamos do impacto da inteligência artificial no ser humano, nós temos impacto, inteligência, artifício e ser humano. O que é ser humano? Para nós pensarmos do impacto num outro, nós temos então que pensar em que esse outro vai se transformando, em que o impacto da inteligência artificial vai transformando o homem. Vamos ter que pensar um pouco o que é o homem, o que é o ser humano, o que é o ser do humano, né? Questão extremamente complexa, que é óbvio que nós não vamos poder nos aprofundar aqui, né, no mais íntimo desse ser. Por fim, jamais no campo da inteligência artificial, vamos pensar o momento atual e buscar orientar o pensar para essa ideia disso que já no início daquele filme a gente já vê o desenraizamento natural do ser humano. Parece que a natureza do homem é não ter natureza, é romper com a natureza, né? E é sair desse lugar da natureza. E são 2 ideias que eu vou trazer, então, que é a desconstrução do valor de verdade, dos valores fundamentais que orientaram o homem no mundo durante tanto tempo, hoje em dia gerando uma hipótese que eu penso que nós estamos vivendo numa época de psicose coletiva, de profundo desamparo, diante de um luto não elaborado por Deus e a verdade. Veja bem, essa questão de Deus e verdade, não estou aqui discutindo a existência ou não existência de Deus, mas sim falando de que, desde o início da humanidade, e talvez inaugurando o início da humanidade, ia a ideia de Deus. E somente depois dos avanços da ciência, e cada vez mais, a ideia de Deus como existindo e regendo os destinos da humanidade foi declinando, e o homem foi tomando esse lugar, se emancipando e querendo tomar a direção do próprio destino. Como é que nós lidamos com isso hoje e um pensamento a respeito disso? Então, primeiro, aquilo que eu falei que é um pouco desconcertante, faço essa brincadeira aqui. O impacto é uma força, ou a ação de uma força. O projétil impacta o alvo. O impacto da explosão
move os pistões de um motor a combustão. O ser do alvo está para o projétil e seu impacto. Sem dispor-se a seu impacto, o alvo não seria alvo. Assim também, o ser do motor, o ser motor, é tanto produzir o impacto em sua estrutura, quanto se valer deste. O ser humano. O que é o ser humano e o que é o ser do humano? O Homo sapiens, este ser inteligente, como sofre ele próprio o impacto dessa inteligência? Aonde nós buscamos a resposta sobre o ser humano? No Google, o que é ser humano? Na enciclopédia, que hoje em dia está em algum museu? No outro, uma resposta? O que é ser humano? Ou em nós mesmos? O que somos enquanto somos humanos? E em toda esta questão permeia a palavra ser. Ser. O que é ser humano? O que está sendo humano? O que é esse ser humano que nós tanto falamos e não conseguimos definir? O que Heidegger chama de o esquecimento do ser. Em que, enquanto a gente vai vivendo, a gente vai esquecendo esse ser. Questão muito complexa que não vale a pena ir além de mencionar aqui. Tá? A inteligência e o artifício. A inteligência, isso é do dicionário, faculdade de compreender, aprender, conhecer. Do latim, intellectus. Recolher, de lectus, de legere, recolher, escolher, ler. Intelecto, de intus, dentro. Recolher e colocar dentro. Ler, recolher em uma interioridade. Isso é a inteligência. De onde veio esse homem que nós estamos falando aqui? Essa pergunta, esse homem que nós vimos ali no primeiro vídeo, né, que eu chamei de elo perdido. Estou usando esse termo elo perdido porque nós somos o elo perdido, uma ideia que eu estou desenvolvendo. Nós somos o elo perdido porque nós perdemos o elo com a natureza. Nós perdemos o elo e parece que estamos sempre atrás de alguma coisa, né, que já não a natureza já não supre, e nós ficamos com esse vazio da perda do elo. De onde veio esse homem, portanto? Essa própria pergunta parece, ela própria, de onde eu vim, ser constituinte do que é humano. Quando o homem se pergunta de onde veio, ele já olha para trás, porque em algum momento da própria história dele, é como se ele nascesse enquanto consciência depois do próprio nascimento. De onde eu vim? Como motor à explosão, que é produzido pela explosão, o homem próprio, com a sua própria inteligência, que explode na sua cabeça, também começa a se interrogar: de onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Ser e tempo começam a se formar dentro do homem. A inteligência explode em um ser e produz a pergunta de um de onde e de um para onde. Espaço e tempo se criam. E, consequentemente, o ser, verbo, está no princípio de tudo. No princípio era o verbo, no princípio era a linguagem. E aqui, então, nós passamos a pensar um pouco a história, né? O artificial. O artificial e o artefato. Né? Artefato é aquilo que foi produzido pela mão do homem, também dicionário disso. Produzido pela mão do homem, não pela natureza. Postiço, que envolve artifício. Da outra vez, falei sobre o mito de Prometeu. Não sei se vale a pena me estender aqui. Né? Mas o mito de Prometeu conta rapidamente o quê? Que, na época, eram os deuses gregos. Os deuses gregos se cansaram de ser imortais e resolveram criar seres mortais para brincar para eles. E Prometeu e Epimeteu, eram dois irmãos, eles deram: olha, vocês ponham aí
eles criaram lá um monte de animais na Terra, vocês distribuam qualidades para criaram a vida, né? Para a vida e os mortais. Vocês distribuam qualidades aí para esses bichos e árvores e tudo existirem, que nós queremos brincar com eles. E, para resumir a história, o Prometeu falou, você cria isso aí tudo, depois eu faço uma supervisão. O Epimeteu criou aí animais, o mito é belíssimo, vale a pena ler na internet. Né? Ele criou, deu asas para quem precisava fugir, deu força para outros animais, deu pelos para aquecer outros, deu velocidade para outros, e de repente esqueceu um animal que parecia ali um macaco pelado, fraco, sem poder se proteger do frio, sem nada, completamente desamparado, porque na ideia dos deuses antigos existia uma cosmologia, o universo tinha que ser harmônico, o universo tinha que ter um sentido, o universo não podia estar errado, tudo tinha que ter equilíbrio. E sobrou aquela figura ali, pelada, sabe, completamente frágil, desamparada. Prometeu, falou com o irmão, como é que você fez isso tudo e esqueceu esse cara aqui, o homem, né? E aí ele foi e roubou dos deuses o fogo e as artes. A arte, a inteligência, né? A capacidade de criar o artifício. Né? Não basta dar o fogo ao homem, tem que ensinar o homem a usar o homem. Por isso ele foi castigado severamente, e daí o homem, a inteligência, o artifício, né, nascem juntos. É curioso falar sobre inteligência artificial, porque inteligência e artifício estão intimamente ligados uns aos outros. Né? Então, eu já estou falando um pouco da história, comecei lá atrás com os deuses, né? Os deuses gregos, o mito de Prometeu, e, de repente, esbarrei com a questão do deus ex machina, né? Que nós, não sei se vocês sabem da onde vem essa expressão, é muito curiosa. A expressão vem do teatro grego também. Lá, 5, 10 mil anos antes de Cristo, as pessoas faziam peças, né? Não só as tragédias gregas que nós conhecemos, ou as grandes histórias, peças comuns, eram para divertir o povo. Tal. E, às vezes, as situações que eles iam apresentando no teatro chegavam a um impasse, não tinha solução. Né? E aí, o que eles faziam? Os gregos antigos, eles acreditavam que as soluções, os impasses, os acontecimentos todos eram regidos por deuses, seja Apolo, Atenas, Marte, né, Júpiter, eles é que legislavam lá. Então, caía uma máquina do teatro grego, descia lá uma espécie de andaime, alguma coisa, né, que eles já tinham capacidade de fazer, e daquela máquina descia um personagem vestido de Deus ex machina, e arbitrava a solução do problema. Né? E aí a peça de teatro acabava. É daí, curiosamente, que vem o termo Deus ex machina. Vamos voltar a isso mais adiante. Né? Hoje em dia, a gente já ouve falar, né, de Deus, homodeus, já ouvimos falar também de morte de Deus morto, nós ouvimos falar há mais de 2000 anos, e eu vou trazer aqui para vocês a ideia do luto por Deus. Tanto o ó Pai, porque me abandonaste, como o assassinato de Deus. Esses elementos aqui tão representativos para o cristianismo, né, que uma religião que dominou e ainda domina grande parte do mundo, eles formaram uma estrutura para formar, eu acho que o que nós todos aqui do Ocidente consideramos a civilização mais evoluída do mundo. Mas essa própria evolução, entrando aqui nesse aspecto aqui de Deus morto, né, já citando aqui não só o Cristo na cruz, mas também Dostoiévski, Nietzsche, Deus está morto, tudo é permitido, né? O avanço da ciência que foi desconstruindo o espaço, né? E a figura de Deus como explicando os eventos do mundo, né?
com esse movimento, né, de avanço da ciência, os valores humanos que eram fundados, né, no início, numa cosmologia que falava de um homem, de uma certa forma de ser, e depois, com o cristianismo, uma outra homem regido pelos valores cristãos, esse mundo foi sendo desconstruído, né? Ao ponto de que chegamos no século XIX ao apogeu do existencialismo e do niilismo, onde no mundo, com a ideia de que Deus estaria morto, uma crise de valores estabeleceu-se no mundo de uma forma tal que hoje nós vemos o estado que nós estamos, em que o homem parece que não está conseguindo construir alguma forma de ética, de conduta, de valores morais que o oriente, né? Não vou me estender mais nisso, mas, além de Deus, também aconteceu isso com a verdade, né? Deus, que, quando também nas citações religiosas, um diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, com essas questões e a ideia da verdade, e o relativismo, e a própria relatividade, né? A questão da verdade foi completamente desconstruída, nós entramos na era pós-moderna, onde essa desconstrução do valor de verdade deixou o homem mais desamparado ainda. E aí o que eu penso e queria trazer vocês para discutir comigo é, primeiro, essa primeira questão, que é uma suposição que eu faço. A verdade, assim como Deus, né, tanto que nós estamos falando dela aqui, tanto de um quanto do outro, não cessa de não existir. Ambos são sempre excluídos. Por não cessa de não existir, eu proponho aqui um paradoxo, é que existe por não cessar de não existir. Tem uma existência, né? Isso não é só da minha cabeça. Eles estão o tempo todo sendo excluídos como impossíveis de alcançar, impossíveis de ser construídos, mas também estão o tempo todo ali sendo buscados. Uma frase aqui de Nietzsche, tá? Que quando ele fala do homem rompendo com a natureza, ele diz assim, a verdade é um tipo de erro que o ser humano precisa para poder existir. É exatamente a questão do mito de Prometeu, né? Quer dizer, quando ao homem foi dado as artes, né? A arte, que é a inteligência, a capacidade, quer dizer, ele foi dado o quê? A cognição, foi dado a capacidade de dizer isso é verdadeiro, isso é parte da forma mais simples possível. E foi justamente isso, o animal racional, que conseguiu desenvolver forças para pegar aquele fêmur e transformar em arma e se tornar mais forte do que aquele animal. Então, essa cognição, tomar por verdade, deu uma força, uma potência ao homem que ele necessita para existir. No entanto, o próprio Nietzsche diz, para o homem, o importante não é a verdade, e sim o tomar por verdadeiro, né? E aí nós vemos que essa frase aqui é plena, é grávida de consequências para o que nós estamos vivendo hoje, né? E aí já entramos um pouco na inteligência artificial, numa pluralidade de jogadas de informações para o outro tomar por verdadeiro, cada um se apropriando daqueles fragmentos de verdades ou de informações para tomar algo por verdade, e o mundo fica não só dividido, eu diria pulverizado, e o homem completamente desamparado. Então eu volto a essa ideia aqui, o luto por Deus e a falta de um ancoramento do homem. Deus, então, esse anseio, né, esse não conseguir voltar atrás para reconstruir um Deus, mas esse também não saber mais aonde encontrar a verdade e uma figura maior, deixa o homem num profundo desamparo. Veja bem, eu sei que muitos têm o seu Deus dentro,
e acho que são abençoados por isso. Eu estou falando de uma cultura, né? De um movimento enorme na humanidade, onde existe esta situação de que muitos não vivem mais essa questão da religiosidade ou de Deus. Então, diante dessa questão do luto por Deus, vamos entrar um pouco na AI, né? Aí entramos na questão do homodeus, o Harari fala, né? Do dataísmo, né? Temas que recorrem quando nós falamos de AI. O algoritmo e a algoritmização do homem, né? Será isso uma narrativa do discurso da ciência? Será que o homem pode ser reduzido a um algoritmo? A ciência coloca o experimento, em alemão, ela se chama Erfahrung, né? É o experimento, aquilo que você pode reproduzir, aquilo que você prova com evidências, etc. Mas a experiência de vida, que no alemão é o Erlebnis, aquilo que é completamente evanescente pelo momento que você vive e é próprio e é irreprodutível, porque justamente se dá no ser da experiência de vida, no ser da passagem do tempo, no ser que, por definição, é irreprodutível. Isso é completamente isento, é completamente fora de qualquer algoritmo que possa nos colocar. Então, em algum momento desse trabalho, eu faço a pergunta: como é que você conhece melhor um ser humano? E essa pergunta eu encontrei num dos livros de inteligência artificial citado ali no início, chama The Creativity Code, do Marcos de Saltoy. É um professor do MIT, matemático, e o livro inteiro é sobre IA, etc. E no último capítulo ele pergunta: como é que você conhece melhor um ser humano? Eu estou repetindo a pergunta dele. Fazendo uma MRI, quer dizer, uma ressonância magnética do cérebro, ou lendo um livro que ele escreveu, né? Ou lendo um livro de Balzac ou de Dostoiévski? Como é que você conhece mais o ser humano? Fazendo MRI de 1 milhão de cérebros, ou lendo a literatura, ouvindo Bach, Beethoven, etc. É óbvio que todos nós somos uníssonos em saber que a arte fala muito mais do homem, né? E nós estamos falando desse impacto da inteligência artificial sobre o ser humano, né? E vendo que esse impacto, às vezes, pode ser, quem sabe, mais destrutivo do que construtivo, a não ser que o homem aprenda a usar a inteligência dele. Então, o livre-arbítrio ainda o possuímos, né? Será? A inteligência artificial coloca essa questão para nós, né? A algoritmização, o Harari, por exemplo, diz no livro dele que ele viveu momentos de muita angústia na vida dele e tal, porque pela questão da escolha sexual dele, ele sofria, né, preconceito natural, né, mas porque ele ainda não sabia que isso era um algoritmo dentro dele que já estava resolvido, né? Então, somos, assim, todos pautados por um algoritmo, seja em nossos genes, seja em nossos neurotransmissores, e não temos mais livre-arbítrio nenhum, ou somos sujeitos que se formaram a partir de uma educação, de uma formação, de experiências de vida, do nosso próprio pensar, e somos, inclusive, um pouco agentes de nós mesmos, e temos livre-arbítrio, temos autonomia, temos um compromisso com uma história a construir, né? Questões que, para mim, podem estar muito claras, mas talvez para outros não, né? Se o livre-arbítrio, onde perdemos a nossa interioridade, quando eu perguntei para vocês aonde procuram a resposta sobre o homem, né? Se nós começamos a procurar isso no Google, ou procuramos fora de nós, a inteligência deixa de ser intus dentro, ela já não mais nos pertence. Parece que a inteligência está no outro. Está no outro. E que outro? Né? Outro que parece que, por termos perdido o Deus e o lugar da verdade, né, que antes podia estar na britânica, né? Eu quero saber o que é isso. Estava lá.
né? Mas por termos perdido esse Deus, do lugar da verdade, esse outro está completamente exteriorizado. Está completamente, eu quero saber alguma coisa, eu vou direto, né? Olha o impacto da inteligência artificial, está aqui do meu lado, né? Eu procuro direto ali, né? Parece que sem parar um minuto para refletir qual seria a minha resposta para isso, né? Então, será que o homem está sendo superado por sua própria criação, né? A tecnologia que ele criou, né, vai transformando o homem a tal ponto, né, que a própria inteligência dele já não mais lhe pertence? Essa é a questão que eu acho que todos nós estamos cientes que estamos sofrendo isso nesse momento. Estamos todos sofrendo. Quem tem um telefone celular certamente sofre. Tem hora que para e fala, gente, eu estou pegando demais esse negócio aqui, eu não fico um minuto parado, eu vou ver o que tem ali, como se não parasse para descansar, para refletir, para olhar a paisagem, para ouvir música, né? Então, o homem está sendo superado, né, ou não, né? O homem está o tempo todo sofrendo o impacto dessa inteligência artificial. E eu, até agora, ainda não falei com vocês, eu estou falando de inteligência artificial, não falei com vocês sobre a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial que hoje a gente chama do ChatGPT, do Bard, etc. Essa inteligência artificial generativa, ela ainda não existe, propriamente dita, né? Tudo que ela pega e tudo que ela cria, essa inteligência artificial, né, o ponto de singularidade, como se chama, está perguntando aqui embaixo, no momento que essa inteligência vai se descolar do homem, vai pensar sozinha, vai ter consciência, né, e vai ter autoconsciência, ela ainda não existe. Mas o próprio ChatGPT já está aí e já está criando o que nós chamamos das grandes revoluções industriais que aconteceram ao longo da cultura, a imprensa, o maquinário na Revolução Industrial, etc., ela já está criando o que nós chamamos de destruição criativa. É verdade, muitos empregos já estão sendo perdidos, está havendo uma destruição em massa do lugar e das condições do homem, e o processo de destruição criativa se dá, sim, em dois tempos. O primeiro tempo, o tempo em que as pessoas entram em pânico, tem o temor da obsolescência, tem o temor da perda de lugar, e muitos vão perder esse lugar, sim, né? E num segundo momento, passado isso, a potência que aquela ferramenta traz, ela traz também algum desenvolvimento, alguma alavancagem, um passo adiante, em que o homem começa a seguir adiante, mas isso não sem destruição, não sem perdas. A técnica pergunta sobre a inteligência artificial. Marco Antônio? Opa, diga. Marco Antônio? Estou vendo. Oi. Não, é só o seguinte, o assunto está interessantíssimo, era exatamente o que a gente estava pretendendo, fazer uma reflexão nesse momento, né? Tipo, uma freada de arrumação, vamos dizer assim, nas ideias. Isso, Mas isso. é só para te falar em relação ao horário. Temos, então, 30 e poucos minutos até aqui, entendeu? Como eu tinha ficado de te avisar, está tudo bem, mas ainda temos um tempinho, podemos ir. Vou parar em 5. Vamos seguindo, está muito bom. Vou parar em 5. Então, terminando esse slide, eu vou passar os outros. Não, mais 10. A técnica muda o cérebro. Tá bom, mais 10. A técnica muda o cérebro ou muda o sujeito? Parece que sim, né? Parece que há estudos falando sobre o uso constante do telefone celular, ele vai nos afetando em termos, não sei se o cérebro, mas o sujeito, as pessoas ficam mais compulsivas, ficam mais dependentes, etc. Todos nós vivemos, né, que a técnica está nos afetando. Atingiremos o ponto de singularidade, que eu citei para vocês, esse momento onde a inteligência vai superar o homem, né? Aqui está uma definição do ChatGPT sobre singularidade, né? A virada crucial na história da humanidade, no qual ela se tornará
autoaperfeiçoável ultrapassará a inteligência humana. Essa mudança terá impactos extremos e tudo, né? Se nós atingiremos a singularidade, né, alguns têm certeza absoluta que isso acontecerá, outros acham que é impossível acontecerá. O Luc Ferry, no trabalho dele sobre também o homem no século XXI, diz que no momento em que isso acontecerá vai ser o Doomsday, porque qualquer consciência mais forte que o homem, criada pelo homem, nada mais edípico, nada mais humano, né? O pai é destruído pelo filho. Qualquer inteligência maior do que o homem, criada pelo homem, vai tomar o homem como inimigo e imediatamente vai se voltar contra ele, né? Isso é a tese do Luc Ferry. Mas essa seria a questão da singularidade. Vamos, então, aqui, para caminhar para o fim. Em que ponto estamos? É possível regular a inteligência artificial, o desenvolvimento e a criatividade? Não sabemos. É necessário, sim. O homem continua precisando ser regulado, né? O homem é criador ou produto de sua própria criação? Ambos. Existe uma figura topológica chamada nó borroniano, ou banda de Möbius, onde você está sempre dentro e fora ao mesmo tempo. O homem parece ser essa figura que está sempre dentro e fora. Ele tem a natureza dentro dele, mas ele tem algo que se lança para fora da natureza o tempo todo, né? Então, quando eu pergunto, afinal, o que é o ser humano? Acho que a melhor resposta que eu encontrei, voltando ao ser, né? O homem é conhecimento, saber, experiência humana, ciência. Ciência é um saber ou é um método? A ciência é um método científico. Não é a ciência que sabe do homem. A ciência, ela não explica toda a verdade sobre o homem. A verdade do homem está dentro dele, dentro da sua própria experiência de vida, e ela nunca é absoluta, como nós todos sabemos, né? Então, a questão da ciência, que foi trabalhado nesse trabalho de 1999, que eu citei para vocês, ela é um conhecimento que tem interesses. A ciência não é uma coisa isenta e neutra. Ela tem interesses, é regida por interesses. Coincidências não exploradas entre o discurso da IA e o religioso. O homem procura a transcendência do absoluto, um além de si, um ideal de eu. Esse é o ponto que eu queria frisar aqui para vocês, né? A ideia do homem parece ser, na medida em que ele perde o Deus, na medida que ele perde a verdade, esse luto que eu chamo, né, do Deus da verdade, de um outro, fica no homem, e aí ele tenta criar um lugar de verdade fora dele. Ele tenta criar o ChatGPT, que vai pegar o sumo de todo o conhecimento da humanidade e vai responder para você a verdade. Os algoritmicistas vão descobrir que o homem é reduzido ao algoritmo e a verdade vai estar ali, né? O Bard, que é o ChatGPT do Google, eu assisti uma palestra do Sundar Pichai, CEO do Google, e aí perguntaram para ele o que é o Bard, tal. Ele dizia: o Bard, ele estudou toda a linguagem humana e ele responde uma coisa que espera que você saiba, que é o que você está querendo ouvir. Mas aí ele fala: there is nobody there. Não tem ninguém ali dentro. Ou seja, é uma linguagem sem sujeito, é uma linguagem vazia, é uma pura produção de linguagem a partir do que ele vai aprendendo. E aí, um fenômeno que é o que mais acontece no ChatGPT, no Bard, em tudo, palavras deles, são os hallucinations. Um termo psiquiátrico de todos conhecem, né? Esses aparelhos, eles começam a te dar respostas da cabeça deles e que o homem toma como verdade. A verdade não está... O homem fica procurando, isso eu chamo do luto de Deus, criar um Deus ex machina para responder ao caos que ele cria na Terra. Então, para chegar ao final, eu digo isso, né, para você. O homem continua em busca de si mesmo, em busca da verdade, em busca de uma resposta, em busca de valores. Ele não se conforma com a falibilidade dele, mas é esta falibilidade
que é a sede de seu incessante crescimento e criatividade. Ele não pode abrir mão disso, tentando criar alguma coisa fora de si que está sempre sob o controle do homem, seja as grandes corporações, as big techs, etc. Nós precisamos suportar a condição humana. A consciência de si é uma consciência que necessariamente passa pelo outro. O outro que nos deu a linguagem. Nós todos nascemos e ficamos anos aos cuidados dos outros, nossos pais, que nos transmitem com afeto, às vezes mais, às vezes menos, a nossa linguagem e o nosso lugar do mundo. Então, o trabalho que eu escrevi em 1999 se chamava O Desejo de Permanecer Humano. E essa é a questão que eu ainda coloco aqui. Nesse outro trabalho, e para finalizar, né, se nós criarmos um código, né, e um Deus ex machina, seja no ChatGPT e tudo, nós vamos poder escravizá-lo, vamos deixar ele ficar sobre o nosso poder, né? O que vocês pensam sobre criar um código da criatividade? O próprio código não mata a criatividade? Então, eu já trouxe aqui algumas questões, agora eu estou preocupado aqui em fechar, né? E eu já estou sentindo que eu estou repetindo essas questões. Mas qual é o lugar da ciência dentro do homem? Ela é o senhor do homem ou é o homem que vai dominar essa ciência e se fazer senhor dela? O grande problema, para fechar, então, é a regulação. Nós sabermos que não temos respostas absolutas para todas essas questões. A inteligência artificial generativa tenta, na minha opinião, criar esta resposta para que os homens continuem se alienando, buscando fora, não pensando dentro de si mesmos aquilo que eles precisam pensar. Nós precisamos suportar a nossa condição, pensar muito nos nossos semelhantes, que eu não toquei aqui, mas, para mim, eu fico perplexo de nós estarmos gastando milhões, dando voltas em volta do mundo, e uma fome e uma desigualdade social brutal pelo mundo que não é verdadeiramente endereçada, mas essas questões ficam para uma outra conversa. Tá? Para finalizar, quando eu falo aqui da usina, a inteligência artificial como usina, né, a questão, vocês pensam uma usina hidrelétrica, ela pega a água e cria luz para iluminar uma cidade e o mundo, né? A ideia da inteligência artificial é isso, ela pega os nossos dados, como se fosse a água que passa por ela, para usar o quê? Para saber a verdade? Não, para nos dominar, para pegar com esse dado e vender para nós, quando você liga a sua televisão, que o Netflix sabe o que você gosta, que o outro sabe o que você quer. E, com isso, a inteligência artificial nos coloca numa posição de exterioridade, de procurar fora os nossos gostos, as nossas escolhas, né? A gente está o tempo todo supondo que tem um outro lá fora, né, que vai nos responder. Ora, se o homem, até hoje, foi matando esse outro, né, seja o semelhante, né, seja o diferente, seja o Deus que ele próprio criou como grande outro, ele vai lá e destrói. Agora ele quer criar outro para se alienar na mão de um outro, que, na verdade, não deixa de ser um Mark Zuckerberg, um pirralho que nasceu aqui ou um outro que nasceu ali, e você entrega para ele o saber sobre si. Acho que é melhor a gente viver o luto, se for o caso, ou continuar acreditando naquilo que nós sempre acreditamos, mas, no caso do luto, viver o nosso desamparo, as nossas dúvidas e tentar, no nosso íntimo, encontrar a resposta.
Tá bom? Fico por aqui. Ficando por aqui, gente. O Rosati sumiu. Opa! Alô? Eu não sei se o Rosati caiu aí, a internet do Rosati. De qualquer forma, vamos ver se ele entra. Então, doutor Marco Antônio, que eu sou Zelina Caldeira, tudo bem? Tudo bem. Eu espero, que não sei o que houve com o doutor Rosati, mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer essa brilhante palestra, que eu estou aqui, cada palavrinha dessa eu até tentei escrever, porque é uma maneira de pensar totalmente diferente do que a gente vê escrito. Eu estou tentando ver o chat, porque eu vi que tem algumas perguntas ali, mas eu estou aqui com o celular e... está aqui, olha. Tem algumas perguntas. O doutor Leonardo Garape fez aqui uma consideração, partindo do conceito de destruição criativa de Schumpeter e da evolução incremental dos paradigmas de Thomas Kuhn, como o colega avalia pessoalmente os riscos da inteligência artificial generativa que pode criar, sem necessariamente calcar-se nos critérios éticos da evolução humana. Ele faz a pergunta, e pergunta: quem vai escravizar quem? Então, eu não sei, um comentário e uma pergunta ao senhor. Então, deixa eu começar respondendo essa. Eu acho que os riscos são enormes, principalmente isso, é o risco de esvaziamento do ser humano e de desvalorização do nosso lugar de pensar. Eu acho que nós já estamos bastante escravizados, acho que é difícil mensurar o poder dessa inteligência artificial generativa na destruição. Ela já está fazendo, mas acho que a destruição criativa ela tem que ser bem recebida, ela tem sido, até hoje, o motor de transformação da humanidade em muitos aspectos, pelo campo da tecnologia para melhor. A tecnologia, nós não temos que ser inimigos da tecnologia, nós todos usamos a tecnologia para salvar vidas o tempo todo. A grande questão é a regulação. O problema da destruição da inteligência artificial, seja a generativa, seja tudo, é usada como instrumento de poder e alienação do ser humano. É esta ideia de criar essa ilusão, né, de que existe na ciência pura, né, a ciência não é o único saber que o homem tem, a ciência não tem a experiência de vida, ela não tem a bagagem para nós medirmos os nossos valores de vida. Isso precisa ser construído pelo homem em associações, na OEA, nos valores humanos, mas ele precisa ser construído com seriedade, mas não é o lugar da ciência, e o homem acreditar que isso vai ser dado a ele, que ele vai ficar seguindo, como hordas que seguem hoje em dia, os vícios que esse negócio aqui, que é o celular, nos causa. Não vou me estender demais, senão ninguém pergunta mais, mas... Bom, sempre, cada vez, é um assunto apaixonante, realmente, ainda mais da maneira que foi exposto. O professor, tem aqui do professor Mário Giordano, também faz aqui um comentário, parabeniza, e aí acrescenta: absorvendo o que foi explanado, a inteligência artificial é um mero instrumento para construir em nossa mente ou procurar construir. O que é a verdade que é única? Onde encontrá-la? E aí
agradece a sua palestra. Então, eu acho que o outro, tem aqui o doutor Castro, o homem evolui sempre na procura da dominação e a criatividade é a sua maior arma para isto. Hoje, ou quando ele conseguirá destruir a si mesmo. Então, é uma indagação, uma reflexão a partir da sua exposição. É uma pergunta que fica dessa exposição mesmo. Onde, quando e se nós teremos forças para impedir isso? Essa é uma grande questão mesmo. Não sei. Marco Antônio, acho que eu consegui retornar. Tem que ter uma regulação desse instrumento. Consegui retornar aqui. E a corregulação nossa, a gente tem que se corregular. Estão me ouvindo? A gente fica ansiosamente buscando. Desculpe, eu tive um problema de conexão aqui, mas eu penso que era exatamente essa era a ideia, de trazer alguém aqui no momento, que a gente ouve falar muito de inteligência artificial, tem várias palestras sobre isso, mas eu queria exatamente a visão de alguém como o professor Marco Antônio, que ele uma pessoa de grande conhecimento, de grande experiência pessoal em lidar com o ser humano, para poder a gente fazer uma reflexão, porque acho que o momento está pedindo isso. Eu gosto muito também dessa ideia daquelas divindades do hinduísmo, né? Que tem uma divindade criativa e tem uma divindade que é ativa, que é destrutiva, né? Então, provoca exatamente o que ele falou, é a destruição criativa. Acho que a gente está vivendo um momento desse, nitidamente. Ele citou duas coisas fundamentais: a destruição de empregos, por exemplo, e a desigualdade que existe no mundo, que ainda existe com essa revolução, talvez ela se agrave mais, né? E realmente achei a palestra sensacional. Eu quero agradecer muito ao Marco Antônio, agradecer muito a cada um que está ouvindo. E eu acredito que ainda tem alguma pergunta aqui no chat. Eu vou ver aqui. Eu acho que o professor Jordano levantou a mão. Professor Jordano, quer fazer alguma... Estão ouvindo? Sim. Está ouvindo, né? Não, eu queria só parabenizar ao professor Marco Antônio pela belíssima exposição. Muito obrigado. E, mais uma vez, agradecer ao meu professor Rosati, a professora Zelina, que organiza essas muito boas exposições. Então, professor Marco Antônio, é aquela luta, né? Eu permita um pensamento pessoal, né? O que, pelo que eu pude depreender da sua exposição, é que o pessoal fala de inteligência artificial como se fosse algo assim. Então, o senhor citou muito bem vários filósofos aí, e um dos filósofos que muito tenho afinidade com ele é o René Descartes. Ele diz o seguinte: olha, a verdade é única, não existe duas verdades. A dificuldade está em encontrar onde está a verdade. Então, o René Descartes sempre dizia isso aí: temos que procurar. Então, no final da vida dele, então ele dizia assim: olha, o que eu estudei muito a vida inteira e cheguei à conclusão que eu não conseguia achar realmente tudo que eu queria. E aí, todos nós somos a mesma coisa, né, professor Marco Antônio? A gente procura, cada dia tem uma coisa nova, então a gente tem que estar sempre atrás de procurar a verdade. Então, eu aprendi que o senhor falou isso da sua exposição, e desculpa, eu estou me estendendo, mas é só para parabenizar, muito obrigado e parabéns procurar a verdade. A inteligência artificial é um instrumento que vai ajudar a procurar onde está essa verdade. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui com vocês, por esse espaço de liberdade, né, de pensamento. E são pensamentos que eu venho trazendo há muito tempo e desenvolvendo, mas que não me sentia tão à vontade em lugar
que não fosse esse, com pessoas que são livres pensadores, que não estamos discutindo, não tem briga, não tem polarização, é um ambiente muito rico. Eu agradeço ao doutor Rosati por estar aqui com vocês. Eu sei que tem uma série de perguntas ainda, eu não sei se nós vamos ter tempo, acho que a palestra termina agora, mas eu estou à disposição para, se vocês quiserem continuar essa conversa em outro momento, talvez não repetindo isso, mas continuar a pensar, porque eu acho que isso precisa ser realmente pensado, né? Então, muito obrigado a todos. Professor Marco, mas ainda existem algumas perguntas aqui, que agora que as pessoas estão se animando, eles estavam meio tímidos, né? Então, o Mauro, por exemplo, está aqui com a mão levantada, e eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos, poderíamos ouvir as perguntas e as suas considerações. Mauro, você quer fazer alguma pergunta? Bom dia a todos. Agradecer a demonstração da inteligência não artificial do professor Marco Antônio Caldeira, uma belíssima demonstração de cultura e análise muito detalhada do tema. A minha pergunta é a seguinte: recentemente eu li na imprensa brasileira... Mauro, desculpe, tem alguém com o microfone aberto. Tá? Por favor, eu peço que todos fechem, que senão fica uma microfonia, a gente não ouve a pergunta do professor Mauro. Bom, recentemente eu li na imprensa brasileira que o New York Times proibiu o ChatGPT de buscar nos seus arquivos do New York Times, material para simplesmente guardar, né? Guardar para ser utilizado mais adiante. O senhor falou do tema da regulação, me parece o tema talvez um dos mais importantes nessa história da inteligência artificial, porque por trás desses novos monstros de inteligência generativa estão as Big Techs. Isso. As Big Techs, elas pretendem e estão dominando a situação e, como o senhor falou, nós estamos sendo envolvidos por essa não-verdade, por essas não-verdades. Então, me parece que esse problema de regulação é o mais importante. Como é que o senhor vê essa questão citada pela imprensa brasileira, que eu reproduzi aqui, no sentido de que o New York Times, um órgão mundialmente importante na imprensa, tenha restringido o acesso aos seus arquivos? Eu acho que é um movimento importante esse do New York Times, e acredito que em vários outros acontecerá. Eu estou falando pensando aqui como leigo, né? Mas eu acho que é um movimento importante por ser um movimento de resistência. Acho que precisa haver um movimento de resistência contra o que eu acho que é mais danoso, o bom uso da inteligência artificial generativa precisa ser feito. Já está aí, não tem controle sobre isso, e é uma ilusão a gente achar que isso vai ser... O homem tem esse problema, ele cria e ele depois não descria, não tem como descriar a bomba atômica. Foi o maior absurdo que o homem já criou, tem justificativas, porque se não matasse aqueles milhares, eles iam morrer e tal, mas esse é só um exemplo. Mas o homem cria, depois ele não descria. Ele precisa ser capaz de regular. Mas, para mim, o grande risco da inteligência artificial é o efeito, a inteligência artificial generativa, é o efeito que nós podemos deixar ela fazer sobre cada um de nós mesmos, de nós deixarmos de acreditar em nós mesmos, acreditando que a resposta para a nossa pergunta está pronta fora. É isso que o ChatGPT, o Bard tentam nos vender, que chamaram o Deus Ex Machina, que eu comecei a falar. Tem um Deus lá que vai te responder, né? Tem um Deus ali, você não precisa mais pensar, você só precisa seguir,
Então, agora, o grande irmão finalmente foi construído pelas Big Techs e nós somos produto, nós viramos produto da tecnologia e não agentes da tecnologia. Essa transformação do homem em produto, aquela história, aquela frase que foi dita por um da Big Tech também, que se aquilo é de graça, você é o produto, se os seus dados são de graça, se o aplicativo é de graça, é porque você está dando alguma coisa para eles. Este é que é o grande risco das Big Techs. Então, eu, por exemplo, tenho horror de rede social, horror. Né? Eu não tenho rede social, eu tenho o WhatsApp, que eu não considero uma rede social, e o resto eu acho. Porque você entra quando você entra e as pessoas entram, daqui a 2, 3 horas estão se dando conta que estavam ali há 2 ou 3 horas. Né? Então, eu acho que esse é o grande risco e precisa alguma coisa ser feita, qualquer movimento de resistência, eu sou inteiramente a favor. Só para encerrar isso também, saiu há um tempo atrás uma reportagem também no Globo sobre pessoas que estão sendo usadas para alimentar as redes de informação do ChatGPT, a internet, com falsas coisas para que o ChatGPT use aquilo. Né? Então, no fundo, eu acredito que ainda falta muito, muito para existir uma inteligência artificial que mereça crédito. Ela está aí, mas ela, por enquanto, ela é alguma coisa, pode ser um brinquedo, né, mas não uma coisa séria. E muitos acreditam que não há inteligência artificial, isso é uma construção, né? Não existe inteligência artificial. Né? São pessoas, pensadores também. Né? Uhum. Mas temos aqui o Paulo César Nancy ainda, tem uma pergunta no chat, qual seria o impacto do professor Ricardo Onofre, qual seria o impacto na medicina, mas eu vou passar antes a palavra para o Paulo César Nancy e depois passo para a doutora Zelina, após a sua resposta, Marco Antônio, para a gente encerrar, tá bom? Paulo César, você quer se pronunciar? Você está com a mão levantada há uma porção de tempo. Eu primeiro queria parabenizar o professor Marco Antônio, né, pelo discurso, pela excelente palestra. Eu aprendi com o Nobre de Mello que o psiquiatra ele não dá aula, ele faz o discurso, ele apresenta temas. Então, foi sensacional. Fiquei muito satisfeito quando o senhor termina a sua apresentação dizendo assim: eu não sei o que é isso, eu não sei aonde nós vamos com isso. Existem dúvidas. Me lembrei, veja só, aonde é que eu fui me lembrar? Me lembrei de Sócrates, quando ele diz o seguinte: só sei que nada sei. Quanto mais leio, quanto mais estudo, mais descubro que nada sei. Tolo é aquele que pensa que sabe. É exatamente no momento. Não sabemos, progredimos, e aonde é que vamos parar com isso? Não sabemos. A sua frase final foi essa. E eu achei isso sensacional. Depois de tanto ler, depois de tanto estudar e analisar, ainda não sabemos para onde vamos. É a questão. Sim, é isso mesmo, né? Não sabemos para onde vamos. Por isso, esse é o objetivo desse debate aqui, né? Porque se deixarmos os algoritmos decidirem, nós não pensamos mais. O que é isso, né? Vamos debater um pouquinho isso, né? Quanto à utilização dessa aula, se o professor Marco Antônio concordar, a Associação Médica deixa essa aula gravada, essa palestra gravada, e depois isso poderá ser acessado no site da Associação Médica no YouTube. Né? Pode ser acessado lá, porque houve pessoas até que disseram que queriam usar para apresentar aos alunos. Né? Obrigação dos seres pensantes. Pois é, então, obrigação dos seres pensantes. E o Ricardo Onofre faz essa pergunta do impacto na medicina.
vou relembrar que nós fizemos aqui já uma palestra sobre metaverso e medicina, que está gravada lá no nosso site, né? Acho que isso extrapolaria uma resposta simples, mas, de qualquer maneira, eu quero, assim, uma visão breve sua, Marco Antônio, do que seria o impacto disso na medicina e mesmo na psiquiatria da inteligência artificial. Será que nós vamos fazer terapia com algum robô? Já está havendo, já existe isso. Já existem experiências nesse sentido em várias camadas da psiquiatria e das ciências humanas, né? Na área de negociação, as pessoas estão fazendo chats para fazer, chatbots, né? Para fazer negociação e testar tudo que é humano está tentando se fazer isso. Na medicina, especificamente, o impacto da inteligência artificial, não só a generativa, mas a inteligência artificial, ela é enorme, vai afetar empregos, sim, né? Mas traz o bom uso e vai trazer desenvolvimento e vai criar empregos também ali na frente. Eu acho que a destruição criativa na medicina, ela existe. Eu acho, no entanto, que ela vai valorizar o médico nos seus aspectos, ela vai trazer o médico de volta para perto do paciente. Eu acho que o grande impacto na medicina é o médico voltar a sair daquela ânsia de só cumprir e prescrever e começar a conversar mais com o seu paciente, estar mais próximo do paciente, porque isso é fundamental e não pode, e tem que ser resgatado. Eu acho que a inteligência artificial vai pegar grande parte da parte técnica e isso vai afetar o mercado, sem dúvida alguma, mas o lugar do médico, eu acho que tem que estar preservado. Quanto ao que o professor Paulo César falou, sobre não saber a verdade e tudo, eu assino embaixo e só digo o seguinte: vamos manter nossa humildade. Eu acho que a humildade é o que nós precisamos preservar para continuar pensando e não atribuir a ninguém esse todo saber, né? Esse saber absoluto. Ele, como eu falei, ele não cessa de não existir. Ele está em um outro lugar, um lugar de externalidade, seja ele idealizado, seja ele real em algum outro lugar, mas aqui na Terra vamos mantendo a nossa humildade e caminhando em frente. Perfeito, perfeito. Ainda tem uma aqui, professor Rosângela, dá para fazer um comentário? É que a nossa hora está, mas tudo bem, se for um comentário super breve, Cláudio, pode fazer o comentário. Eu quero antes agradecer muito a participação de cada um de vocês. Por quê? Porque essa atividade só existe por causa da participação de vocês. Isso é que nos anima a fazer, porque senão já teríamos desanimado há muito tempo, né? Então, isso nos anima, nos motiva a procurar temas de atualização e, inclusive, temas reflexivos, como foi o caso de hoje. Então, eu vou passar a palavra para o Cláudio Tadeu e, em seguida, para a doutora Zelina, para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez ao Marco Antônio e a presença de todos. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Por favor, Cláudio. Rosati, muito obrigado. Ela não vai ser super breve, não, mas espero que seja útil, Rosati. Primeiro, eu queria parabenizar você por a organização desse fórum, né? E ao Marco Antônio Caldeira. Eu ouvi com muita atenção e gostei muito do que eu ouvia e considerei a sua palestra assim, quase inesperada em relação ao fato dela ter sido tão surpreendente. E ela traz uma mensagem para mim, eu acho que foi mais uma fala sobre o homem e a inteligência, a sua percepção do mundo, do que sobre a inteligência artificial propriamente dita. E ela, com o brilho da sua fala, ela traz uma outra mensagem, é que se a gente chamasse 100 outros homens notáveis como você, psiquiatras ou não, para fazer a mesma fala, nós teríamos 100 falas diferentes. Isso, para mim, é suficiente para a gente questionar esse conceito de que existe uma verdade. Não existe uma verdade, eu digo isso o tempo todo, existem várias, e a verdade depende do observador. E se não houver um observador, não há sequer uma verdade. Então, eu acho que é fundamental
que a gente considere a sua fala como um exemplo da resistência do homem à construção da inteligência artificial, que é, sim, uma coisa que existe, e que o Hawking dizia que era a única coisa que ele temia, a única coisa que ele temia. E acho que a prudência e a regulação são mandatórias, porque acho, sim, que ela pode fazer um estrago na nossa sociedade enorme. Mas eu fico pensando, se ela se colocar no papel do homem para estabelecer e transmitir as verdades, se ela vai conseguir ter uma, que eu acho que isso a diferenciaria de nós. E acho que talvez não. Talvez ela também sequer consiga ter uma verdade, e talvez diferentes sistemas e diferentes abordagens e diferentes tentativas de produzir respostas para uma mesma pergunta gerem respostas diferentes, o que mostraria que não tem uma verdade única. Eu gostei muito, Marco Antônio. Rosati, na Academia Nacional de Medicina tem um protocolo, tem uma prática, que é a visitação acadêmica. Na Academia Brasileira de Letras também é assim, na qual o candidato conhece todos os acadêmicos, e os acadêmicos todos conhecem o candidato. E eu lamento, sempre disse isso, que na CAMERJ a gente não tem essa prática, porque eu confesso que estou aqui encontrando o Saldanha pela primeira vez, encantado com a existência de um valor como esse no nosso meio, na nossa CAMERJ. Então, agradeço a vocês de novo e peço perdão pela minha fala, que não foi, como você viu, tão curta quanto você desejava, Rosati. Perdão. Não, que é isso, foi curta, sim. Olha, então, eu vou agradecer a todos. O objetivo aqui desse espaço é ser realmente um espaço informativo, de troca de ideias, e muito importante o que o Marco Antônio assegurou, é que ficaria um espaço, vamos dizer assim, tentando ser despolarizado. Tá? Despolarizado no sentido de ser um espaço aberto, que a gente não caia numa polarização imediata, que possa ser um espaço eclético, que nós possamos ouvir várias correntes de pensamento. Eu passo, então, aqui para a doutora Zelina, para a gente poder encerrar, e vai ficar aqui, então, um convite para as próximas, para a participação de todos. Eu vou continuar divulgando, e quando eu tiver esse link, eu divulgarei para todos, inclusive para o Marco Antônio, que poderá divulgar para as pessoas às quais ele convidou. Então, doutora Zelina, por favor. Mais uma vez, professor Marco Antônio, eu agradeço, abrilhantou aqui a manhã da gente, iniciamos um dia com uma brilhante exposição sobre esse tema, que é um tema complexo, mas apaixonante a maneira conforme foi exposto. Então, completamente diferente de outras exposições a respeito do mesmo assunto. Então, são visões diferentes, com certeza. Tivemos um momento muito bom, de muito aprendizado e de muita reflexão. Então, eu agradeço, mais uma vez, agradeço a todos que aqui estão, conforme o doutor Rosati falou, a importância da participação nesse grupo é essencial para que se continue. Eu sempre digo que esse grupo, esse departamento de clínica médica, eu tenho muito orgulho dele aqui na NF. Eu sempre falo isso e não canso de repetir, porque é verdade. Então, um bom dia a todos e, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado a todos.